paz. Amém. Não falei ainda. Estamos ouvindo um barulhinho de moto aí, acho que um segurança novo aí na É o mesmo. região, né? É o mesmo? É. Para saber. Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma quarta-feira na casa do Senhor. Vocês estão bem longinho, né? Vocês estão. O que está acontecendo? Vocês estão com frio? Vocês estão querendo ficar num lugar mais. Fica tranquilo, irmão, porque hoje eu não vou dar cajadada, não. Dar cajadada aqui não é o pastor Marcos. É a pastora Luta. Brincadeiras à parte. Se os irmãos quiserem vir mais para frente, fica à vontade. Mas se vocês quiserem ficar aí também, não tem problema. Fiquem onde vocês acharem melhor. Aqui parece que vocês estão muito. Estão com medo de mim aqui. A cara de serviço acabada do dia inteiro, mas. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Salmos. Como de praxe, nós estamos meditando todas essas quartas, no livro de Salmos. Hoje nós estamos sem o nosso data show aqui. Então, irmãos, quero ver quem trouxe a Bíblia aí. Vamos ver quem trouxe a Bíblia, levanta a mão aí. Não, levanta a Bíblia aí. Quem sabia consegue colocar aí pra gente? Vai ter, tá bom. Olha lá, tá vendo? Como ainda tem. Antigamente os crentes eram chamados de Bíblia, né? Justamente porque ele levava a Bíblia, né? Agora os irmãos vão ser chamados de celular. Smartphone, iPhone. Eu também não trouxe minha Bíblia não, tá? Vocês devem estar pensando em estar falando da Bíblia, mas ele mesmo não trouxe, né? Eu trouxe a minha Bíblia no celular e eu anotei os versículos aqui no notebook. Então, eu não posso falar muito não. Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias aí, quem trouxe. Vamos meditar um pouquinho aqui no livro de Salmo de número 11. Deixa eu pegar o mapa aqui. Salmo de número 11. Todos acharam? Eu estava esperando aparecer lá, não é que. Vamos lá, meus irmãos. Vamos ler o Salmo de número 11. Diz assim, na minha tradução, tá? No Senhor me refugio. Como vocês podem dizer à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Pois eis que os ímpios, armando seus arcos, colocam a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu rosto, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. Vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Amém? Amém. Meus irmãos, nós vivemos hoje num mundo de muitas injustiças, né? As pessoas hoje estão clamando por justiça, desejando ver as pessoas que fazem mal serem punidas, né? E as pessoas que fazem bem serem recompensadas. Mas como que a gente pode, né, entender e confiar na justiça de Deus, né? Porque nós estamos já cansados de ver que a justiça do homem ela acaba sendo muito falha, né? A gente vê tantas coisas acontecendo aí. Então, como confiar na justiça de Deus? É isso que eu vou falar um pouquinho essa noite aqui. E o Salmo de número 11 que nós lemos, meus irmãos, ele faz parte de um grupo de salmos que o salmista Davi compôs, né? Enquanto ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. E Saul ele era um rei, né? Saul também era sogro de Davi, mas a Bíblia nos diz que Saul ele tinha ciúmes de Davi. Mas Saul de fato era o rei, Saul também era a lei, né? Então não tinha ninguém acima dele. Pelo menos ele achava isso, né?
Saul ele podia perseguir, ele matava, ele não tinha que prestar contas para absolutamente ninguém. E Davi, por sua vez, ele não tinha muito para quem apelar nessa situação. Ele não tinha muito a quem recorrer. Ele não tinha um sistema jurídico que nós temos hoje, ele poder acessar e reivindicar uma justiça. Falar, ó, Saul está me perseguindo aqui, justiça. Dá um jeito aí, prende ele aí. Não, ele não tinha nenhum desses aparatos ao favor dele. E o livro de 1 Samuel cita diversas vezes que Davi, meus irmãos, ele foge para cidades, ele foge para campos, ele foge para vilas, para desertos, para cavernas. Independentemente de onde Davi estava, a Bíblia fala que a perseguição estava ali, né? Saul e os homens de Saul perseguindo, o inimigo estava atrás de Davi, perigo de morte estava aí, no calcanhar de Davi, as ameaças estavam ali com ele. E no verso de número 1 que nós lemos aqui, nós vemos que esse salmo mostra que Davi ele não estava sozinho naquele momento. Ele estava provavelmente rodeado de alguma pessoa, de pessoas, de talvez amigos, né? A Bíblia não fala exatamente de conselheiros. Mas uma coisa que chama atenção nesse texto é, de fato, o conselho desses insensatos e medrosos que estavam em volta de Davi. No verso de número 1 diz assim: no Senhor me refugio. Aqui é Davi falando, ele está falando, no Senhor me refugio. Ele começa o salmo falando, expressando a sua confiança em Deus. E na sequência fala assim: como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Você vê que essa palavra de Davi, ele está falando para pessoas medrosas, insensatas que estavam em volta dele, falando assim: no Senhor eu me refugio. Como eu me refugio no Senhor? Como que vocês estão falando para eu fugir como um pássaro para os montes? Né? E a gente percebe, irmãos, que as pessoas muitas vezes que estão em volta de nós, pessoas insensatas e medrosas também, como fizeram com Davi, muitas vezes eles vão dar esse tipo de conselho para mim e para você. Ele vai falar para você fugir da situação, de alguma dificuldade que você está passando. E a pergunta que eu quero fazer para vocês essa noite, você que está nos ouvindo aqui também pela live, é: o que você vai fazer, meu irmão, quando você estiver numa situação em que o inimigo está cercando você? Uma situação em que você se encontra num momento difícil, numa circunstância difícil, num momento em que você se sente injustiçado por algum motivo. Como que você vai lidar quando você estiver numa situação que você não tem para quem apelar? Como você vai lidar numa situação que você não tem a quem recorrer? Quando talvez o meio que está na sua volta parece ser feito para fazer você impedir até de fazer a obra de Deus, no meio que está na sua volta. E nesse contexto, muitas vezes as pessoas que estão à volta de você nessa situação falam assim para você: Bia, foge como um pássaro. Você não vai dar conta de resolver essa situação, né? E talvez ela possa falar assim para você: foge como o caçador está atrás de você com uma flecha, com um arco já armado, e você vai morrer, você não tem como escapar. E o que você vai fazer, meu irmão, numa situação dessa? Você vai se acovardar? Talvez você vai se intimidar, você vai se esconder diante dessa situação. O conselho do mundo, mais uma vez, ele é fugir. Fugir como um soldado de Saul correndo do gigante Golias. O conselho vai ser assim: fuja da escola, fuja da igreja, fuja do país. Esse país aqui está tudo errado, não tem mais como ficar aqui. Meus irmãos, fugir definitivamente não é uma solução. Fugir diante de uma dificuldade é a solução de um covarde, de um medroso, que eram esses amigos de Davi que estavam aconselhando ele aqui. E quando a gente olha a palavra de Deus, meus irmãos, nós vemos que no passado o profeta Jeremias falou em algum momento assim: não, eu não vou pregar, não. E Deus disse assim para ele: não, você vai sim. E aquela palavra de Deus para Jeremias foi como um fogo no coração dele, e ele não conseguiu parar de pregar desde então, desde que ele tomou ali um cutucão de Deus. A Bíblia também fala que Elias muitas vezes queria fugir, e Deus disse: não, Elias, pode sair dessa caverna que seu ministério ainda não acabou, não. Você tem muito o que fazer na minha obra ainda. A Bíblia fala de Jonas, que queria fugir,
e Deus mandou uma tempestade atrás dele e ele teve que cumprir o propósito ao qual Deus tinha designado para ele. A Bíblia fala de Pedro, que sugeriu que Jesus fugisse da cruz. Tenha piedade de si mesmo, Jesus. E aí, o que Jesus disse? Arreda-te de mim, Satanás. Essa para mim, pedra de tropeço. Não cogita das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Então, meus irmãos, a Bíblia está repleta de exemplos de que a solução nunca vai ser fugir. E a gente vê que os conselheiros medrosos, eles vão continuar dizendo, fuja. E o texto que nós vamos ver aqui, que nós lemos, é interessante que os insensatos e os medrosos não simplesmente falam para você fugir. Eles vão querer argumentar para você. Ele vai falar, Janete, é por isso que eu estou falando para você fugir. Porque você não vai dar conta, porque não vai dar certo, fuja. Então, essas pessoas que muitas vezes estão ao nosso redor, eles vão dar um argumento para isso. E no texto nós vemos que essas pessoas que estavam ao redor de Davi deram 3 argumentos para que Davi pudesse correr dessa situação que ele estava passando. O primeiro a gente vê no verso de número 2, que nós lemos, a parte A do verso, que diz assim: porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocando a flecha na corda. Como eu falei, meus irmãos, essa posição aqui, a gente acabou de sair das Olimpíadas, aí a gente viu algumas modalidades, inclusive o arco e flecha, Quando a pessoa faz assim, ela mira, meu amigo, se a pessoa tem uma mira boa, já era. E aí, quando a gente vê esse texto, é algo interessante, porque ele fala que eles armam os seus arcos e colocam a flecha na corda. Então isso dá a entender, meus irmãos, que a flecha já está apontada para você, e você não tem como escapar da situação. Você não vai conseguir sair dessa. Então, a primeira coisa que muitas vezes o inimigo vai querer jogar contra nós para nos fazer fugir é uma ameaça, é um pânico, é um medo, um desespero diante de uma situação. O segundo argumento que a gente nota nesse texto está na parte B do versículo, que diz assim: para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Meu amigo, meu irmão, que está ouvindo aí, esse texto ele está falando que além do inimigo ele está armado com uma flecha apontada para você, ele também não vai jogar limpo, porque o texto fala aqui que ele para as escondidas. Ou seja, o inimigo muitas vezes ele não vai te enfrentar de cara, ele vai tentar dar um jeito de no anonimato, de pegar você de surpresa, de agir na surdina, de agir nas trevas, que é o lugar de onde ele vem, para tentar nos afligir. E esse é mais um argumento que esses medrosos amigos de Davi dão para ele e que também nos ensinam. E muitas vezes isso acontece conosco também, meus irmãos? Mas preste atenção que nesse versículo ainda fala que eles não atacam os ímpios. Isso é muito interessante também, porque fala assim: para as ocultas dispararem, na parte B do versículo, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Você consegue, meus irmãos, ver aqui uma inversão de valores nisso? Ou seja, eles não estão caçando criminosos, eles não estão caçando pessoas que estão contra a lei, eles não estão caçando pessoas que estão surrupiando valores morais, ou que estão atentando contra a vida do próximo. Eles estão querendo destruir o justo e o puro de coração. Meus irmãos, isso nos ensina que muitas vezes chega um momento, meus irmãos, que a sociedade olha para nós, nós como igreja, crente fiel a Deus, e nos vê muitas vezes como um problema. Muitas vezes a sociedade olha para nós e nos vê como uma ameaça aos interesses nocivos, que a sociedade tem contra Deus. E o terceiro argumento que esse texto também nos mostra está no versículo 3, diz assim: ora, se forem destruídos os fundamentos, preste bem atenção nesse versículo, meus irmãos. Diz assim: ora, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? E a pergunta que eu faço para vocês hoje aqui: meus irmãos, quando os fundamentos são destruídos, o que fazer? E esse texto aqui, meus irmãos, ele não está falando, quando ele fala de fundamentos e sobre justiça, ele não está falando sobre prédios, fundamentos de um prédio, fundamentos de uma casa, de uma ponte, de um viaduto.
Ele está falando sobre fundamentos que sustentam valores morais nesse momento. E trazendo para os nossos dias de hoje, meus irmãos, os fundamentos são o alicerce da nossa família. Né? Aquilo que deve ser a base, a alicerce da sociedade. E a gente vê que há uma grande inversão de valores hoje em dia na nossa sociedade. E para a gente parar para pensar, eu acho que só um louco que destrói o próprio alicerce da casa, né? Imagine você na sua casa lá e você começar a destruir a base, né? O que vai dar toda a sustentação para a sua casa. A casa vai, em algum momento, ela vai ruir. Né? Então, só um atentado terrorista para atacar o fundamento de um prédio e matar as pessoas que estão ali dentro, meus irmãos. E o que nós vemos hoje na sociedade parece um esforço concentrado e até coordenado, e muitas vezes até dos poderes constituídos para poder minar, destruir os fundamentos e valores que devem reger a nossa sociedade. E às vezes a gente olha algumas coisas que acontecem, não é só uma simples tolerância ao erro que a gente vê, mas é uma complacência com o pecado mesmo, meus irmãos. É aquela coisa de passar um pano com o pecado mesmo, entendeu? É como Isaías, profeta, no capítulo 5, verso 20, que ele fala que estão chamando luz de trevas e trevas de luz. Um exemplo para os irmãos, né? A gente fala muito hoje em dia de paz, né? A gente tem até um órgão internacional, que é a ONU, que tenta costurar aí acordos de paz aí por onde a gente vê. Mas, meus irmãos, a gente sabe que, na verdade, o maior orçamento das nações hoje em dia para o mundo é com a guerra. Não é com a educação, não é com a saúde, é com armas de guerra, com segurança, armas de destruição. Em 1985, um ex-presidente da União Soviética, chamava Mikhail Gorbachev, no livro dele que ele escreveu, que chamava Perestroika, ele diz que em 1985 o arsenal que o mundo tinha naquela época, meus irmãos, há mais de 35 anos atrás, era capaz de transformar o mundo numa poeira cósmica 27 vezes. De tanta arma, de tanta bomba que tinha isso lá atrás. E hoje a gente vê que as nações acabam parecendo que se respeitam tanto, né? Mas não é porque uma nação acha a outra boa, mas na verdade é porque ela sabe que a outra nação tem um potencial de destruição muito grande. Então, meus irmãos, você vê que hoje a sociedade, os pilares, de fato, estão sendo destruídos. Outro exemplo que eu posso dar para os irmãos aqui é o nosso contexto familiar. Hoje a gente vive num mundo que a gente luta contra a questão da ideologia de gênero. Né? Um momento em que as pessoas querem destruir a família, querem desconstruir, na verdade, a família. Né? A gente sabe de projetos, o pastor deve saber muito mais que eu, de pessoas que querem acabar com essa ideia de comemorar na escola o Dia dos Pais, de comemorar o Dia das Mães. Eles querem destruir essa figura de pai, de mãe, de filhos de uma família dentro de uma nossa sociedade. Ainda nesse contexto familiar, a gente vê a questão de infidelidade conjugal também, meus irmãos. Os divórcios hoje em dia estão cada vez mais fáceis, a gente vê as famílias se destruindo muito nesse sentido. Quando a gente olha a parte política também, a gente vê uma corrupção sistêmica mesmo, né? Políticos que foram comprovadamente assaltantes dos cofres públicos foram reconduzidos ao poder por voto popular. Né? Tantos políticos aí abocanhando dinheiro público e são soltos pouco tempo depois. Né? E esses valores invertidos, eles entram também nas igrejas que a gente vê hoje em dia, meus irmãos. A gente vê que muitas igrejas hoje são verdadeiras empresas. Né? Igrejas em que os pastores parecem que são empresários da fé. Né? E eles mudam a mensagem genuína da palavra de Deus para poder atrair multidões e explorá-las. Então, meus irmãos, resumindo, a gente vê que os fundamentos, né, que a gente leu nesse texto, igreja, família e sociedade, estão sendo cada vez mais abalados, né, por Satanás. E o conselho, né, vindo para o texto que Davi recebe aqui, é fugir. Meu amigo, foge, porque não tem jeito de resolver
essa situação. E diante desse cenário, meus irmãos, nós vamos encontrar nesse texto também uma resposta da fé à proposta que o medo quer colocar. E Davi, ele coloca na sequência aqui 4 ações que você e eu devemos fazer quando nós estamos cercados por dificuldades, cercados pelos nossos inimigos. E no verso 4 a gente vê então essa primeira ação que diz assim: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Então a primeira coisa que nós entendemos aqui é que na hora de que a gente está em pânico, meus irmãos, encurralado pelo inimigo, uma situação que a gente não vê saída, a primeira coisa que a gente tem que fazer é crer na soberania do nosso Deus. Quando você olha ao seu redor, talvez você não vê saída, você não encontra ninguém, não encontra nada para se agarrar. Mas quando eu e você olhamos para o alto, meus irmãos, Deus está ali no seu trono. E o nosso Deus, ele reina, o nosso Deus, ele governa. E se a gente olhar para ele, a nossa história nunca vai estar à deriva. A nossa história nunca vai ser um caminhão sem freio numa ladeira abaixo. Se nós confiarmos na soberania do nosso Deus, nós vamos ser como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas suas raízes são firmadas em Deus. E dependemos então só de Deus. Quem controla a sua vida, meu irmão, é a Deus. Quem governa a sua vida é Deus. Quem te protege onde quer que você esteja, quem te sustenta, quem está ao seu lado, se segurando quando você mais precisa, é o nosso Deus, meus irmãos. E ainda que exista uma flecha apontada para você, apontada direto no seu coração, ainda que o inimigo esteja com um arco já armado para destruir você, Deus é o seu escudo. Deus, ele é soberano. Deus, ele está lá na terra, mas ele está aqui também no céu cuidando de nós. Está lá no céu, mas também está aqui na terra cuidando de nós. E preste atenção, meus irmãos, que nesse texto diz assim: Deus está no seu santo templo. É interessante a gente notar que o templo de Israel ainda não tinha sido construído nessa época. Ele foi construído posteriormente no reinado de Salomão. E se a gente olhar à luz do Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 17, a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, sabe onde é que Deus habita, meus irmãos? Ele habita lá no seu trono e habita aqui também, no seu coração. É aqui a morada dele. A morada de Deus é o seu coração. E ele não está apenas lá em cima, olhando para você como muitos pensam, ele está dentro de você. Por isso, meus irmãos, você não precisa temer, porque o Senhor está sempre ao seu lado em todas as situações. E a gente nota que no versículo 4 também está escrito assim: o Senhor está no seu templo e no céu do seu trono, e mais, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras contam os filhos dos homens. Olha só que coisa linda, meus irmãos. Está falando que as pálpebras de Deus contam os filhos dos homens. Isso mostra o quão Deus, ele é minucioso no cuidado com as nossas vidas. Deus, ele está vendo, ele está percebendo, ele está notando tudo que se passa na sua vida, meu querido. Ele está sondando os filhos dos homens. Aleluia. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Meus irmãos, não existe nenhum freio moral mais importante para impedir que você talvez propositadamente caminhe em caminho da destruição do que você saber que Deus está te vendo. Você pode fechar a porta do seu quarto, mas Deus está te vendo. Você pode apagar a luz para achar que ninguém vai te ver, mas Deus está te vendo. Você pode tomar, como o Salmo 139 diz, tomar as asas da alvorada e ir nas mais profundezas do mar, mas Deus lá estará te vendo. Você pode ir na última galáxia que tem no nosso universo, mas lá Deus também estará te vendo, meus irmãos. Nada que você faz está fora dos olhares do nosso Deus. Ele está em todos os lugares, ele está atento à sua necessidade nesta noite. Em segundo lugar, o que fazer na hora do pânico, né? Na hora que a gente está encurralado pelo inimigo? O que esse salmo nos ensina?
Em segundo lugar, é você ter o pleno conhecimento de Deus. No versículo 5 diz assim: o Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Presta atenção, meus irmãos, aqui diz assim: Deus põe à prova o justo e o ímpio. Ao justo, Deus põe à prova o quê? Para aprová-lo. E ao ímpio, Deus põe à prova para reprová-lo. Fazendo uma analogia aí, Deus põe à prova eu e você, meus irmãos, como um ourives. Quando ele vai fazer o ouro, ele coloca o metal nobre, né, na fornalha, para que a escória, né, seja derretida e se perca. E para que então o ouro se torne mais belo, mais puro, mais nobre. É assim que Deus faz comigo e com você, meus irmãos. Ele nos coloca muitas vezes provas, mas para nós termos a aprovação ao final dessa prova. Já Satanás, o inimigo, né, os ímpios, Deus põe a prova, só que para reprová-lo, para desmascará-lo. E Davi, ele nesse texto, nesse salmo, ele entende que Deus tem um senso de justiça. Ele sabe que Deus põe a prova um, só que ele também põe a prova o outro. Ele põe a prova o justo, mas também põe a prova o ímpio. E Deus, meus irmãos, ele é soberano. E além de tudo, ele é justo. Esse é o mais importante, é uma das características que define o caráter do nosso Deus, a justiça. Deus, ele sabe o momento certo de colocar algumas coisas, e ele sabe quem é de fato filho dele, quem que é o servo fiel a ele. Deus, ele é justo e recompensa a nós de acordo com os nossos atos. E quando a gente fala de pleno conhecimento, é interessante, meus irmãos, que para a gente ter pleno conhecimento de algo, o que a gente precisa fazer? Né? Por exemplo, a Bia. A Bia hoje ela tem um pleno conhecimento, se não um pleno conhecimento, é um bom conhecimento de português para ela poder dar aula. E o que ela fez para ter esse pleno conhecimento? Né? Ela estudou, fez faculdade, ela, imagino que pegou dicas com pessoas mais experientes, que já traçaram esse caminho que ela está traçando, para poder dar bons conselhos para ela. Né? Por exemplo, se você quer ter um pleno conhecimento no teclado ou em algum instrumento musical, o que você precisa fazer? Precisa, né, fazer aula, você precisa ver, estudar, e toda a oportunidade que você tiver perto de alguém que conhece para te dar uma orientação. Né? E com Deus é a mesma coisa, meus irmãos. Não tem como a gente ter um pleno conhecimento de Deus se a gente não tiver um tempo de excelência com Ele. Né? Davi, ele era um homem que tinha um pleno conhecimento de Deus. Por isso que ele sabia que a situação que ele estava passando, mas ele ia ser aprovado no final. Então ele estava tranquilo. Mas isso ele adquiriu porque ele conhecia Deus. Ele sabia quem era Deus, ele sabia que Deus não ia desamparar ele no momento que ele mais precisava. E se eu e você queremos ter esse pleno conhecimento de Deus, nós precisamos, meus irmãos, nos dedicar cada dia mais à busca desse Deus. Amém? Amém. Em terceiro lugar, já indo para o final aqui, o terceiro método que Davi nos ensina aqui para não cedermos à pressão dos inimigos, meus irmãos, está no versículo 6, diz assim: fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do cálice deles. Esse momento aqui ele fala sobre o juízo de Deus. E, meus irmãos, vamos parar para pensar um pouquinho aqui. Por que o homem peca? Né? E quando eu falo aqui de pecado, não estou falando só desses pecados mais leves, digamos assim, né? Que muitas vezes passa por vistas grossas. Estou falando também dos pecados mais horrendos, digamos assim. Por que o homem peca? Ele peca, meus irmãos, porque naquele momento que ele está cometendo aquele erro, ele imagina que ele não vai ser apanhado. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que um assaltante, ele conseguisse olhar no futuro e ele visse no futuro que o roubo dele ia ser mal sucedido, que ele ia ser apanhado, que ele ia ser o roubo que ele tinha feito, ia ser devolvido para a vítima e ele ia sofrer penalidade, ele ia ser preso por longos e longos e longos anos. Você acha que esse assaltante, ele sabendo do futuro, do que iria acontecer com ele, você acha que ele iria roubar e cometer esse delito mesmo assim? Eu vou ilustrar de uma outra maneira para você entender. Imagine você, o Zequinha andando com o seu carro na estrada, e aí você, Zequinha,
né? Vai muito lá para o interior também, né? Imagina você estar lá e você vê uma plaquinha com limite de velocidade assim, 80, aí passa um momento 100, 110, né? Eu acho que 110 é a velocidade máxima, né? Que se pode, 120, né? A velocidade máxima que você pode nos rodovias. Imagina você estar lá, 120, aí você vê uma plaquinha de 120 e você passa a 130, né? Por que você passaria? Por que eu e você talvez passaria por essa plaquinha de 130? É pela consciência que nós teríamos de que ninguém ia ver, que não ia ter um guarda ali, que a gente não iria ser multado, né? É como aquele ponto que diz que um cidadão estava parado ali ele estava andando no carro, e aí o guarda parou ele e falou: você está em alta velocidade, você não viu a placa lá? Que estava falando que não era para passar a velocidade? E aí o cara fala assim: eu vi a placa, senhor, o que eu não vi foi o senhor. Então, agora, meus irmãos, assim, imagine você que Deus, Ele não está só vendo nós, Ele não só observa nós, mas Ele também um dia será o nosso juiz. O texto que nós vemos aqui mostra que essa relação com o ímpio, olha só, ele fala que ele vai chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. Você consegue lembrar na Bíblia quando isso aconteceu, meus irmãos? Que choveu brasa e enxofre do céu? Sodoma e Gomorra. A cidade ali virou todo um mar de enxofre, meus irmãos, Sodoma e Gomorra. E quando a gente olha na Bíblia, todos os juízos de Deus, Sodoma e Gomorra, antes desse juízo, o dilúvio, a Torre de Babel, a queda de Jerusalém, a queda da Babilônia, meus irmãos, todos esses juízos que foram se repetindo pela história, eram apenas um ensaio do que Deus que fará um dia com o mundo. Um dia Deus, Ele julgará o mundo. E o homem ele pode escapar dos tribunais, das leis, dos homens, dos seus crimes. O homem muitas vezes pratica atrocidades e ele é aplaudido pela sociedade. Mas um dia, a Bíblia diz que ele terá que enfrentar o justo tribunal de Deus, meus irmãos. E Davi, nesse salmo, ele parece que não está com medo disso. Ele não quer fugir, porque ele entende uma coisa: esse Deus, ele é onipotente. Deus tudo vê, Deus é justo. Deus, ele julgará o ímpio de forma final. Ele estava tranquilo porque ele falava: eu sei que Saul, ele vai ser julgado pelo que ele está fazendo. E a Bíblia fala qual foi o fim de Saul, né? Ou seja, meus irmãos, talvez a igreja hoje precise pregar também sobre a glória que nós teremos no céu, mas também sobre os horrores do inferno, sobre o julgamento que um dia nós passaremos, né? E no final aqui do texto, no versículo 7, que é o último versículo, diz assim: porque por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Eu concluo aqui dizendo para vocês, meus irmãos, que se o justo tem uma bênção de contemplar a face de Deus, que essa será a nossa recompensa um dia, viver com Ele eternamente, amém? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que o ímpio ele será atormentado também para sempre. Então, a gente tem que ter isso no nosso coração, que nós somos justificados pela fé de Jesus Cristo. Nós somos declarados justos diante do tribunal de Deus. Mas você que ama a justiça é reto, meus irmãos, você pode ter certeza que um dia você vai contemplar a face do seu Deus. Um dia você vai se deleitar na presença de Deus, você vai desfrutar da presença de Deus, você vai reinar com o nosso Deus eternamente. E lá não vai ter mais dor, não vai ter mais perseguição, não vai ter mais luto, lá não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais despedida, não vai ter mais injustiça. E ali nós estaremos contemplando a face do nosso Deus para sempre e sempre. Meus irmãos, confiarmos na justiça de Deus nos permite descansar. Quando você tem no seu coração a confiança em Deus, na justiça, que Ele vai praticar a justiça na sua vida, você pode descansar, porque você tem a certeza que Ele está no controle de todas as situações da sua vida. Quando a gente enfrenta situações de injustiça em nossas vidas,
nós podemos confiar em Deus, porque o tempo dele é perfeito, e no tempo perfeito de Deus ele trará a justiça. A gente reverenciar a Deus, incluir viver essa maneira justa e íntegra, buscar sempre ser um exemplo de justiça para os outros. Que a gente possa sempre buscar no nosso dia a dia, da mesma forma que a gente espera a justiça de Deus, também nossos atos resplandecerem essa justiça de Jesus Cristo. E por fim, Isaías 30:18 diz assim: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, e bem-aventurados os que nele esperam. Amém, meus irmãos? Então, esperemos na justiça de Deus, porque no momento certo, a situação que você está passando, Deus ele vai entrar com a justiça. Só continue, se mantenha firme, se mantenha constante, meus irmãos. Não desanime, não desista. Deus ele está do seu lado. Amém? Aleluia.